Olá, estudantes da terceira série! Eu sou a professora Kathleen e na aula de hoje nós vamos falar sobre atletismo adaptado. Eu pergunto para vocês agora, quais são os objetivos da aula de hoje? Que vocês percebam a diferença entre os esportes dentro e fora da escola e essa diferença de relação de esporte de rendimento e o esporte que é se utilizado ali no seu momento de lazer, no seu momento de folga, de diversão ali. E que vocês verifiquem a diferença aí dos esportes coletivos e os esportes adaptados. E agora eu pergunto para você. Você conhece alguma prova de corrida de atletismo paralímpico? Será que uma pessoa com deficiência, ela consegue participar de competições esportivas, de corrida? Vamos ver juntos algumas possibilidades e algumas modalidades que temos ali nas Paralimpíadas? Então, vamos identificar quais são as provas de corridas que são disputadas de forma paralímpica. Então, nós temos ali as provas de velocidade, que são as provas muito rápidas. Piscou, o cara já está lá longe, né? São 100, 200 e 400 metros. E a gente viu na aula passada que temos várias categorias, né? A gente consegue perceber por essa foto aqui que nós temos amputados e essas pessoas elas lançam, né, da tecnologia, usam a tecnologia para auxiliar para que tenha um melhor desempenho. Então, essas próteses são extremamente caras, né, adaptadas ali com fibra de carbono, leves e flexível para fazer o auxílio desses atletas ali durante a competição. Lembrando que todos esses equipamentos eles são vistoriados antes da competição para não haver o doping tecnológico, né, para que você tem um equipamento igual aos demais atletas ali. E aí a gente tem ali as provas de revezamento, que são aquelas provas consideradas não mais individuais, mas sim coletivas. Ela é disputada um de cada vez, mas o seu resultado é um resultado coletivo. Vejam bem que nós temos 4 atletas aqui. Então são as provas de revezamento 4 por 400, cada atleta corre 400 metros e nós temos o revezamento 4 por 100, que cada atleta corre 100 metros ali e agora a gente vai chegar no exercício de número 1. Você já assistiu uma prova de atletismo paralímpico? Comente qual a importância social dos evento das Paralimpíadas. Pensem, anote e nós voltaremos em sequência.
Conseguiram pesquisar, anotar? Então vejam aqui, né? Nós temos ali a pista do atletismo, a gente consegue verificar 6 atletas. Aqui, então, tem um número menor, pode ter um número menor de atletas disputando naquele momento. A gente sabe que são 8 raias, mas pode ter um número inferior a 8 atletas durante aquela disputa ali. E a gente vê, percebam, somente esse atleta aqui, que ele não tem a prótese, né? Provavelmente ele seja um atleta que tem algum tipo de paralisia de membro para estar de acordo com os demais nessa subclasse aqui. E agora, será que esses equipamentos que eles utilizam faz com que eles tenham um desempenho melhor, uma desenvoltura melhor? O que vocês acham? Será que eu comando o equipamento ou o equipamento que me comanda? Eu acho que, no meu ver, eu comando. Porque você já imaginou eu ter todo um equipamento tecnológico ali, se eu não ter consciência corporal de como utilizar ele, a velocidade que eu tenho que impor, a força que eu tenho que fazer o ataque ali, o que ia acontecer? Eu ia me estabacar. Ali no chão a gente ia ter várias lesões naquele esporte. Então, tem toda uma adaptação ali naquele atleta, ele tem que mensurar e treinar muito, e muitas vezes com essas próteses. O esporte paralímpico, ele é um esporte, em suma, mais caro do que o esporte olímpico. Por quê? Muitas vezes eu preciso dessas tecnologias para ajudar para que eu tenha um desempenho diferente, por exemplo, na corrida para pessoas que não tenham deficiência. O que eu preciso na corrida? Só preciso de uma pista, de um espaço para correr. Aqui não, eu preciso de um equipamento que me auxilie. Entretanto, né, tem regras pré-estabelecidas para que eu não sofra sanções ali dos juízes daquela competição, que eles vão fazer uma análise do meu equipamento, se está dentro do padrão ali da competição, se eu não vou me sobressair sobre os meus demais adversários por estar utilizando essa prótese. Então, percebam, e qual será que é a importância das Paralimpíadas para o mundo? O que você acha? Será que, né, o mundo está vendo aquele esporte? Eu estou visualizando, então eu percebo a motivação daqueles atletas, a superação, a força de vontade, a garra de viver. E é isso que a gente tem que se espelhar. Nós que talvez não tenhamos nenhuma deficiência física, poxa, né? O cara ali amputado, ele consegue fazer, eu aqui no meu sofá e não vou fazer nada. Eu tô relax. Será mesmo que você ficar relax no sofá vai te trazer algum benefício? Ai, professora, vai, né? Bem-estar, eu fico lá. Mas imagine comigo. Tem alguns alunos que falam assim, se eu pudesse ficar o dia todo sentado na frente da TV. Agora, se a gente analisar, se você ficar por um longo período de tempo só sentado, você vai começar a travar. A gente é como um carro. Um carro precisa, por exemplo, de óleo ali nas suas engrenagens e precisa movimentar aquelas engrenagens para que ele não oxide, não enferruje. É a mesma coisa com o nosso corpo. Nós somos um carro. As nossas engrenagens são as nossas articulações e a gente precisa de óleo e movimentar esse óleo para que esse corpo ele fique em movimento, para que eu não enferruje, né? Eu não atrofie. É por isso que o exercício ele tem que ser feito de uma forma contínua, tá? Para que eu sempre esteja lubrificando, me movimentando, porque quando eu parar, eu vou regredindo, tá? O que eu ganhei, sou uma atleta de elite. Eu sou musculosa, eu tenho resistência aeróbica, resistência muscular, flexibilidade, mas de repente eu parei hoje, me aposentei. Não fiz mais nada.
Então, em curto período, eu vou parecer que eu tenho muito mais, que eu sou uma idosa ali, porque eu não consigo nem me levantar, nem flexionar, nem para pegar. Ai, caiu uma colher no chão, não consigo fazer a flexão ali de tronco para pegar aquela colher. Então, à medida que eu ganho também habilidade, o meu corpo também perde a habilidade. Então, nós temos que praticar todos os dias, ou pelo menos 3 vezes por semana, fazer algum tipo de atividade física e nos espelharmos nesses atletas, na garra deles, na força de vontade, ou até do seu colega que está aí na sala. Poxa, olha quanta dificuldade o meu colega tem. Eu posso ajudar ele a crescer. E crescer junto com ele, uma troca de experiências. Eu não tenho essa vivência, ele tem. O que ele pode me ensinar? O que eu posso ensinar para ele? Será que eu posso praticar algum tipo de atividade adaptada para aquele colega, para que eu sinta realmente como é estar na posição daquele colega e entendê-lo, né? Esperar também o tempo desse colega, porque às vezes a gente quer passar por cima um do outro, não pode deixar que eu faço para você. Não, gente, a gente tem que auxiliar o colega, não fazer por ele, para que a gente cresça junto, para que ele se sinta útil, se sinta pertencente da nossa sociedade. Por exemplo, às vezes a gente vai lá numa lanchonete e eu tô lá com a minha amiga que é cadeirante, aí o moço da lanchonete, o que você quer? Não, o que ela quer, é ela que quer, você pergunta para ela, né? Não preciso de porta-voz. As pessoas com deficiência, elas são donas de si e porta-voz das suas próprias vontades, não precisam de interlocutor. Então vamos lá. Então agora nós temos as provas de meio fundo, que são aquelas provas que demandam um pouco mais de tempo para se fazer, que são as provas de 800 metros e 1.500 metros. Também são disputadas em pista, prova raiada, da mesma forma como 100, 200 e 400 metros. E aí a gente também, ainda em pista, tá? Nós temos 5.000 metros e 10.000 metros. Então, lembram lá que a professora falou que a raia, ela tem quantos metros? 400. Então, eles verificam quantas voltas eu tenho que dar para fazer o percurso de 5.000 metros, quantas voltas que eu tenho que dar para dar 10.000 metros lá. E aí a gente tem as provas que são disputadas na rua, que são a maratona, tá? Também está nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas desde a sua primeira edição, que é 42 metros, e a meia maratona, que é 21 metros ali. Nós temos essa maratona que também são disputadas por deficientes visuais, mas no caso dos deficientes visuais, eles têm um guia que colocam algo na sua mão ali, para que eles não saiam, né, da direção de prova, não se machucam, não tenham nenhuma intercorrência devido a isso. E aí a gente vai para o exercício de número 2. Que tal vivenciar uma corrida paralímpica em duplas? Um estará vendado e o outro será o guia. As duas pessoas deverão segurar um lenço, um deverá conduzir o colega vendado num percurso pré-definido. Por fim, relate como foi a sua experiência. Voltamos em sequência.
conseguiram fazer atividade, né? A gente, além da corrida, a gente pode fazer várias outras práticas, por exemplo, lá. Digamos, na corrida, chamei meu pai lá, né? E o meu pai visual, e eu estou vendado, e a gente vamos na rua, digamos que eu não tenho um espaço muito grande lá, ou vou no meu condomínio. Aí meu pai segura lá por uma fita, um pano lá na minha mão, e a gente tenta fazer esse percurso para que eu me imagine naquele estado não visual. Ou até mesmo, vamos dizer outra atividade, lançamentos e arremesso, lançamento de dardo e arremesso ali de peso. Então, você pode pegar uma cadeira, né? Nós temos essa modalidade adaptada para pessoas cadeirantes, então coloca a cadeira lá, tenta pegar lá um peso, não pode começar com bola, obviamente que, para vocês terem uma ideia, o peso, tanto paralímpico como olímpico, não sofre adaptações. É o mesmo peso, então é mais esforço ainda, né? Então, para as mulheres é cerca de 4 quilos ali de ferro. E nos homens, 7 quilos. É um peso considerável. Então, você senta lá, senta na cadeira, pega lá um peso, pode ser começar lá com uma bola de meia, e tenta arremessar, lançar o mais longe que você conseguir. Ou até mesmo pegar um cabo de vassoura. Vamos fazer 2 experiências. Você senta na cadeira, pega o cabo de vassoura e tenta lançar o mais longe possível. Outra experiência ainda com esse lançamento. Faz o mesmo lançamento, o mesmo arremesso lá com a bola e com o cabo de vassoura. Só que agora vamos fazer de forma vendada. Tenho essa experiência. Será que eu vou ter controle de espaço temporal, de direção? Será que eu vou conseguir realmente fazer aquele efeito parabólico, né, que deve ser feito por esses equipamentos para que ele vá, né, ganhe uma certa altura, depois ele tenha a queda ali? Será que eu vou conseguir? Né? Então, é uma ótima experiência para eu vivenciar o que esses atletas, o que as pessoas com algum tipo de mobilidade tenham dificuldade. E o quão rico essa experiência ela vai ser para nós. Nós vamos começar a ver, né, os nossos colegas com outros olhares, com outra visão, uma visão mais humana mesmo, de solidariedade. E agora vamos relembrar então o que nós vimos na aula. A gente viu as provas de velocidade, que são aquelas provas rápidas, né? 100, 200 e 400 metros. Nós vimos as provas de fundo, todas essas provas acontecendo em pista, né? São provas raiadas ali. As de meio fundo são as provas de 800 e 1.500 metros. As provas de fundo, que são percursos maiores, provas de 5.000 e 10.000 metros, e a prova de rua, que são a maratona, meia maratona e também a marcha atlética, que acontece na rua. Então, na aula de hoje, nós vimos sobre atletismo adaptado. Espero que vocês tenham gostado. Os vejo na próxima aula.